E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre um tema bem polêmico, que é essas diferenças das relações trabalhistas aqui nos Estados Unidos versus Brasil. Eu já tinha chegado a estudar esse tema durante a minha faculdade aí no Brasil, que eu fiz relações internacionais, mas muito por cima. E eu acredito que a gente só aprende de fato as coisas e assimila quando a gente está vivendo elas, né? Logo que eu me formei no Brasil, eu comecei a trabalhar numa universidade aí brasileira como CLT. E eu trabalhei nessa mesma universidade até o fim da minha estada aí no Brasil, até ano passado. Chegando aqui, eu consegui, depois de alguns bons meses aqui, um trabalho como part-time. Part-time job é emprego de meio período, mais ou menos seria isso, emprego parcial, que você não trabalha o dia inteiro. Então, eu consegui esse tipo de emprego aqui. Aqui não existe um conceito de CLT, existe o conceito de pessoa que trabalha por salário, pessoa que trabalha por hora. Basicamente é isso. O meu esposo, ele trabalha com salário, é uma pessoa que trabalha por salário e não é pago por hora. Então ele pode trabalhar 10, 12 horas ou mais um dia. O outro ele pode trabalhar 6, 7, depende do que a empresa precisar dele. Trabalha de casa, trabalha, enfim, de vários lugares. E ele vai sempre receber o mesmo salário por mês. Já eu, que sou part-time job e trabalho por hora, eu literalmente trabalho, eu ganho por hora trabalhada. Então, assim, se eu tiver algum compromisso muito importante, eu precisar faltar num dia, é só avisar, tudo bem, faltar, né? Podem te substituir como outra pessoa, mas ao mesmo tempo eu também não vou receber nada daquele dia. Se o Thiago tem algum problema, precisa fazer alguma consulta médica, enfim, ele pode chegar mais tarde ou simplesmente não ir trabalhar. Claro que ele faz isso muito pouco, mas o salário dele vai continuar sendo o mesmo. Então, primeira diferença é: aqui existe trabalho por hora legalizado. Estou trabalhando oficialmente, eu tenho um contrato com a empresa, mas no Brasil, o mais comum, quando você está trabalhando formalmente, é o trabalho via CLT. Que, como eu expliquei para vocês, não existe muito bem uma CLT aqui. Existem algumas regras gerais federais e muitas regras estaduais e muitas regras das empresas que as próprias empresas criam para os seus funcionários. A segunda grande diferença é em relação às férias. Aqui não existe nenhuma lei que obriga as empresas a oferecerem férias remuneradas para os seus funcionários. Pasmem. Imagina, a gente reclamando de 30 dias por ano aí no Brasil, sendo que ainda tem algumas empresas, umas boas empresas, que cedem mais dias para os seus funcionários. Não são várias, mas são algumas. Aqui eles não são nem obrigados a dar férias. No meu estilo de trabalho, então, que é part-time, esquece, você não tem férias. Eu estou de férias, teoricamente, mas na verdade é porque a escola está fechada, as crianças não estão lá, então eu também não estou ganhando. E aqui, se a empresa cede férias remuneradas, que é comum, sim, empresas, principalmente se os trabalhadores têm um salário ao invés de hora, de trabalhar por hora, se ela oferece, normalmente no máximo 3 semanas de férias, e isso vai variar de acordo com o tempo de casa, ou seja, de acordo com o tempo que o funcionário trabalha nessa empresa. Quanto mais anos esse funcionário trabalha nessa empresa, mais direito a férias ele vai ter. Isso se a empresa de fato aderir a essas férias. O terceiro ponto de diferença entre as leis trabalhistas aqui e no Brasil é que aqui é meio sem regra o máximo de horas que uma pessoa pode trabalhar por semana. O Brasil está tentando, nessa reforma trabalhista, aumentar um pouco mais a quantidade
regular mais a quantidade de horas extras, mas aqui, esquece, aqui não tem. Aqui, assim, até onde o trabalhador puder trabalhar, ele vai trabalhar. Ele vai ganhar hora extra, vai ganhar uma hora extra geralmente muito boa por isso? Vai. Mas, assim, é total capitalismo selvagem aqui, na minha opinião, pelo menos. Porque trabalho, trabalho, trabalho. Tem gente que, principalmente em hospitais, eu ouvi falar que, assim, é uma maluquice. A galera, assim, que trabalha normal, trabalha no mínimo 12 horas por dia. 10, 12 horas por turno. E os descansos, essa é mais uma diferença que eu vou contar pra vocês. A quarta diferença que eu percebi é que aqui praticamente não existe descanso remunerado e o máximo de descanso remunerado que existe é de 30 minutos. A hora de almoço, os americanos, principalmente, imigrantes não tanto, mas eles comem de pé. Assim, e conversando e falando alguma coisa do trabalho, assim, meio elétricos, é bem diferente. Eu sempre que posso no meu trabalho, nem que seja por 10 minutos, na hora que eu quero comer, eu sento, eu quero ficar em paz, sabe? E os americanos é uma maluquice aqui. Eu não entendo isso, não. Falando também sobre almoço e alimentação, aqui, pelo menos que eu saiba, nunca conheci ninguém que tem direito a VR, VA, vale refeição, vale alimentação. Isso não existe aqui. Se a empresa tiver um restaurante, isso é raríssimo, mas existe, você ainda tem que pagar. Não paga muito, geralmente. Você paga por essa comida que você vai comer. E o mais comum são as pessoas levarem comida da própria casa e comer daquele jeito rápido que eu falei pra vocês. A, a quinta ou sexta diferença. Aqui, geralmente, as pessoas que trabalham em escritório, em parte administrativa, elas entram muito cedo no trabalho e saem também mais cedo do que pelo menos em São Paulo ou grandes cidades no Brasil. Mas também tem um detalhe, eles realmente focam no que eles têm que fazer. Não fica batendo papinho, não tem muita hora do café, assim, ou marca reunião porque precisa resolver alguma coisa, ou, tipo, são sangue nos olhos mesmo, assim, eles vão lá, trabalham, 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 trabalham pra poder ir embora e viver a vida, né? Enquanto que em São Paulo muita gente trabalha bastante, mas também tem muito cafezinho, muito fumar um cigarro, muito. Ai, vamos falar sobre não sei o quê. Ah, como é que tá sua família? Isso culturalmente é muito diferente aqui. Isso não rola aqui. Rola muito pouco. E rola principalmente se você tem imigrantes trabalhando com você. Ou seja, estrangeiros, né? Não precisa nem ser necessariamente só imigrante, mas estrangeiros trabalhando com você. Então, num balanço aí, pro trabalhador, as regras, leis brasileiras são muito mais eficazes e e protegem muito mais o trabalhador. Já aqui, pro empreendedor, para a empresa ou pro empreendedor individual mesmo, é muito mais simples contratar alguém e manter essa pessoa ali, porque tem menos cargas de impostos. Tem imposto aqui também, sai bastante do seu salário dependendo do quanto você ganha. Até eu que ganho o mínimo do Colorado por hora, né? Eu também pago impostos tal. Mas aqui, para a empresa, é muito mais fácil contratar e demitir uma pessoa. Então, pro viés do trabalhador, eu não tenho dúvidas que as leis são muito mais protecionistas no Brasil. E pro viés de empreendedor, aqui nos Estados Unidos é muito mais simples comparando ao Brasil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim. Se tiver mais sugestões de temas, só fala aqui. Dá uma curtida aí, se inscreve no canal. Até mais!